Napoleão Bonaparte, o pequeno grande mal-entendido. Se você já ouviu alguém sendo chamado de Napoleão, por ser baixinho e marrento, se já viu meme de um cara de 1,60 bancando o general, ou se você mesmo acha que Napoleão era quase do tamanho de um Playmobil, para tudo. Porque hoje vamos falar de um dos maiores equívocos da história. Napoleão Bonaparte não era baixo. Sim, senhoras e senhores, o temido imperador francês, o conquistador da Europa, o homem que se autoproclamou imperador com uma confiança que faria até coach de vendas chorar de orgulho, era, na verdade, de estatura média para sua época. Aham, é isso mesmo. O mito do Napoleão baixinho é basicamente uma fake news do século XIX que foi longe demais. A confusão começa com números e centímetros. Para começar, Napoleão media cerca de 1,69 metros. E aí você talvez diga, mas isso é baixo, sim. Calma, cidadão do século XXI. Hoje em dia pode até ser considerado estatura modesta, mas lá no final dos anos 1700, começo dos 1800, isso era normalíssimo. Aliás, a média de altura dos homens franceses naquela época era entre 1,65 centímetros a 1,70 centímetros. E 1,70, ou seja, Napoleão estava ali na régua certa da galera. Se fosse hoje, ele talvez não fosse modelo da Calvin Klein, mas também não seria o menor da sala. Agora, sabe por que acharam que ele era minúsculo? Por causa das medidas e das medidas erradas. Na França, naquela época, ainda se usava o sistema de polegadas francesas, que eram maiores que as polegadas britânicas. Então, quando os ingleses leram que Napoleão media 5 pés e 2 polegadas, pensaram, caraca, o cara é do tamanho de um hobbit. Mas eles estavam lendo com a régua errada. É como medir uma pizza com régua de sushi. Dá ruim. A culpa é dos ingleses, de novo. E aí vem o toque especial da rivalidade internacional. Os ingleses não perdiam uma oportunidade de zoar o Napoleão. Imagina só, o cara quase conquistou toda a Europa, passou anos aterrorizando o Império Britânico e ainda se achava o centro do universo. Eles tinham que dar o troco de alguma forma. E como bons mestres da ironia e da propaganda, os britânicos começaram a retratar Napoleão como um sujeito raivoso, pequeno, cabeça grande e pulando de raiva em cima de mapas. Tipo aquele meme do cachorro bravo em corpo pequeno. E pronto. O mito estava formado. Napoleão virou o símbolo universal do complexo de inferioridade. Até nome inventaram. Complexo de Napoleão. Aquele estereótipo do baixinho briguento que quer provar que é grande. Detalhe. Nunca existiu prova de que Napoleão era inseguro por causa da própria altura. Mas o meme colou. Forte. O cavalo parecia grande, não ele pequeno. Outro detalhe que ajudou a espalhar a ideia de que ele era um hobbit com espada. Os retratos. Os artistas da época adoravam pintar Napoleão em cima de um cavalo enorme, erguendo a espada com o vento batendo na capa como se ele estivesse em um clipe da Beyoncé. Mas esses cavalos eram gigantescos. Tipo cavalo de guerra versão SUV blindada. Então, ao lado de um cavalo monstro, qualquer um parece pequeno. Até o The Rock pareceria uma criança montada num hipopótamo. A culpa não era do Napoleão, era do cavalo e do marketing. Um homem com autoestima de 2,10 centímetros, vamos ser sinceros. Um cara que se autoproclama imperador, invade metade da Europa, briga com a Rússia no inverno. Spoiler, má ideia. E pinta seu retrato com cara de Messias, não parece exatamente alguém com problemas de autoestima, né? Napoleão não era um baixinho complexo. Ele era um médio altura com ego do tamanho do Louvre inteiro. E esse é o ponto. A história pegou um dos maiores estrategistas militares de todos os tempos e o transformou em piada de tamanho. É quase como dizer que Einstein era ruim de matemática. Spoiler, também é mentira. Moral da história. Cuidado com os memes históricos. A história é cheia dessas pequenas distorções que viram verdades absolutas. A gente ri, repete, compartilha
E de repente, tá todo mundo achando que Napoleão era do tamanho do Baby Yoda. Mas no final das contas, o que ele realmente era um homem normal, com ambições absurdas e um talento para dominar o mundo que deixaria até o Lex Luthor com inveja. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais curiosidades do mundo.